Boa tarde, alunos do quinto ano A e do quinto ano B. Bom, nós vamos fazer a correção das últimas páginas do livro 1, da apostila 1 de História. Então, na página 236, nós temos que preencher um quadro com alguns conceitos. O primeiro conceito é sobre as características de cada forma de governo sobre a monarquia. Bom, a monarquia, vocês vão fazer uma síntese. Coloca assim: uma pessoa governa. O poder é hereditário, passado de pai para filho. O poder também é vitalício. Até a morte do monarca, ele fica no poder. Só, depois é passado para o filho. Bom, então vocês colocam no quadro que uma pessoa governa, o poder é hereditário e o poder é vitalício, certo? Segundo, agora é república. Bom, o governante é um representante do povo e governa por um tempo determinado. A síntese, da república. O governante é um representante do povo e governa por um tempo determinado. Democracia. Bom, o que é a democracia? O povo participa das decisões políticas por meio de voto, Através do voto, eles participam das decisões políticas, escolhe os candidatos, Ditadura é um governo autoritário. O poder é concentrado em uma pessoa ou em um grupo, tá? Então, depois, a segunda pergunta da página 236, tá? Explique o que significa a palavra Estado. Bom, Estado é a nação politicamente organizada e com leis próprias. Então, é a nação politicamente organizada e com leis próprias. Bom, vamos corrigir então agora o número 3, o quadro que era para numerar as frases com os números de 1 a 7, colocando em sequência os acontecimentos desde o surgimento do ser humano até a formação dos primeiros estados. Então, nós temos 7 quadrinhos. Vocês vão colocar o número 1 na origem do ser humano na África. O número 2 será a formação de primeiros grupos nômades, caçadores e coletores. O número 3 vem no desenvolvimento da agricultura. O número 4, formação dos primeiros grupos sedentários. O número 5 é o desenvolvimento das aldeias. O número 6 é o crescimento da população e das aldeias. E, por último, o número 7, formação do Estado com suas próprias leis e desenvolvimento da escrita. Então, ficou do lado esquerdo 5, 7, 2, 1, 3, 4, 6 do lado direito. 5, 7, 2, 1, 3, 4, 6. O número 4. Explique por que é importante que exista um governo. Gente, isso é para quê? Para garantir o cumprimento dos direitos e deveres dos cidadãos. É a organização da sociedade, certo? Na página 237, tem um pequeno texto falando como era a vida dos primeiros povos. É uma síntese de tudo que nós estudamos nesta unidade. Olha, nós aprendemos que inicialmente as primeiras povoações se organizavam em pequenos grupos e viviam de caças de animais, coleta de vegetais, mudando sempre de um lugar para o outro em busca de recursos de sobrevivência. Acabava a fruta, acabava o peixe, acabava o alimento naquele local, eles procuravam outros locais. Bom, com o tempo eles descobriram a agricultura. Então, isso e a pecuária. Então, eles descobriram que podia, no caso,
plantar, né? Ou cuidar de animais, né? Domesticar alguns animais. Com isso, eles passaram a ser sedentários, ter moradias fixas. Assim, diversos grupos, né? Passaram a ser sedentário e teve um aumento da produção de alimentos. E, consequentemente, aumentou a população e começou a transformar em aldeias. Também, com o crescimento dessas aldeias, os trabalhos passaram a ser divididos entre os membros de cada grupo. E algumas pessoas passaram a liderar essas comunidades. Assim, então, surgiram os governantes e os estados. Agora nós vamos corrigir a página 238 e a 239, que é a hora de praticar. Vamos ver quem acertou. Agora vocês vão pegar uma caneta, um lápis de cor e vão corrigir as questões para ver quem acertou as 4 questões. Vamos lá. Tem o texto. Leia o trecho a seguir. Nasci em uma família grande e nômade. Mudávamos pelo deserto o tempo todo, inúmeras vezes. Então, nômade é uma pessoa que muda constantemente de lugar. É a letra A. O número 2 é para observar a tirinha a seguir. Então, o que você está fazendo? Já não falei para parar com essa besteira de pintar as paredes? O que fará nossa tribo ser reconhecida depois de muitas luas serão seus guerreiros e não seus pintores. Pegue sua lança. Milhões de luas depois, então as imagens registradas na parede das cavernas pelos seres humanos da pré-história são chamadas de pintura rupestre. Bom, a número 3 da página 239. Leia o trecho a seguir. Em algum momento, há cerca de 12.000 anos, os humanos começaram a plantar. A agricultura foi inventada várias vezes ao longo da história humana e em diferentes partes do mundo. Os primeiros grupos de agricultores tinham vantagens em relação a seus colegas que caçavam e coletavam plantas. Eles comiam melhor, se tornaram mais prósperos, numerosos e, graças a esse sucesso, a ideia de cultivar o próprio alimento e criar animais para o abate se popularizou. Então, a agricultura, ela possibilitou que os seres humanos se tornassem sedentários, o que significa ter uma moradia fixa. Vamos completar a frase embaixo, no número 4. Complete a frase com a forma de governo correta. As pessoas podem pensar o que quiserem, dizer o que quiserem, encontrar e se reunir com quem quiserem, pois todos participam e decidem um pouco. Na democracia, a letra A. Então, o número 1 ficou a letra A, o 2 a letra D, o 3 a letra C e o 4 a letra A. Bom, finalizamos o nosso livro 1 de história, né? Na próxima aula, vamos começar no livro 2, com aula online, semana que vem. Beijos, leiam os exercícios que vão estar na plataforma.